Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor? Bom dia, como vai? Tudo bem? Muito prazer falar com você e com seus ouvintes. A gente que agradece o seu contato, a sua participação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Queria perguntar primeiro para o senhor o seguinte: com a chegada de Geraldo Alckmin, o que é que muda para o PSB em termos de composições para a presidência da República e também na disputa dos estados? O que é que acontece a partir de agora, presidente? Bom, a chegada dele é muito bem-vinda ao PSB. A expectativa que o PSB tem é que ele seja convidado para ser o vice do presidente, do ex-presidente Lula, na sua candidatura à presidência da República, não é? Isso porque o PSB é o maior partido aliado na coligação que vai à disputa da presidência da República. Nós reivindicaríamos esse cargo e, com a vinda do governador Geraldo Alckmin, isso significa que nós vamos continuar reivindicando esse cargo, que ele seja, e a perspectiva que está pública, dada, é que ele venha a ser convidado, e só o presidente Lula pode fazer isso, a ser o candidato à vice-presidência da República nas eleições deste ano. Bom, nas sucessões estaduais, as sucessões estaduais estão postas. Nós temos vários candidatos a governador em diferentes estados, inclusive no estado do ex-governador Geraldo Alckmin, em São Paulo, mas também no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, na Paraíba, em Pernambuco, no Amapá, em vários lugares nós temos, e na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, as candidaturas estão postas e nós achamos que as candidaturas têm uma dinâmica local, uma dinâmica estadual, né? Claro que a eleição presidencial, ela pode influenciar, um candidato que esteja ligado a isso, ou aquele candidato, pode influenciar, às vezes até de modo significativo, a eleição estadual. Presidente, bom dia, bem-vindo ao nosso programa, finalmente, né, que o trazemos aqui, é um prazer imenso mesmo. Eu queria saber do senhor o seguinte: Geraldo Alckmin tem demonstrado, assim, a força política dele é muito relativa, né? Se resume a São Paulo, está limitada a São Paulo, claramente, e é uma figura que, enfim, do ponto de vista político e ideológico, não tem nenhuma, como é que eu diria, relação com o campo da esquerda na política brasileira. É um homem, inclusive, que tem sido passou a vida sendo atacado pela esquerda brasileira por suas origens na Opus Dei, né? Ele que é uma organização católica que é demonizada, apesar de ser uma organização católica, é demonizada pela esquerda brasileira. Há informações também, ou sinais de que ele chega isolado, ele entra no PSDB já em estado de isolamento. Por que isso está acontecendo? Por que há setores na esquerda, no PSB ou no PT, que resistem tanto ao ingresso, à chegada de Geraldo Alckmin? É Cláudio Humberto, né? Porque sua imagem não apareceu, mas eu estou reconhecendo. Exatamente. Veja bem, Cláudio Humberto, nós do Partido Socialista Brasileiro nunca tivemos qualquer tipo de crítica ao governador Geraldo Alckmin. Pelo contrário, nós apoiamos os seus 4 governos, que ele foi governador 4 vezes, participamos dos seus governos, e no último governo, o companheiro Márcio França, ex-governador, porque foi vice-governador de Geraldo Alckmin, compõe a sua chapa e compõe seu governo. Então, se alguém critica o PSB, são setores da esquerda que o PSB não compõe esses setores. Mas a vinda dele para o PSB tem também um componente que está dentro da nossa estratégia e da nossa visão do momento político que nós vivemos. Nós entendemos que a disputa deste ano, inclusive, não é esquerda-direita. A disputa deste ano é democracia versus autoritarismo. É barbárie e civilização. Porque mais uma eleição do senhor Jair Bolsonaro, o que resta de democracia vai pelo ralo. E nós entendemos que restabelecer a plenitude democrática e, mais do que isso, fazer uma grande reforma política estrutural capaz de dar ao país um sistema político sólido, com partidos programáticos, ideológicos, transparentes, é fundamental. E acho que para isso não é suficiente apenas ter uma coligação em torno daquele que nos parece o nome que tem melhores condições de derrotar Bolsonaro, que é o ex-presidente Lula. Então, a coligação não será apenas uma coligação de esquerda, uma coligação de centro-esquerda, de centro, que alargue para o centro, até mesmo o centro-direita, com todos aqueles que defendem a democracia, para que nós possamos restabelecê-la plenamente. Então, e isto cabe muita gente. Claro que precisamos ter também
coisas programáticas que nós estamos dispostos, dentro da nossa autorreforma que estamos fazendo no PSB há 2 anos, que vamos concluir em abril deste ano, nós vamos fazer uma série de sugestões como partido coligado e como o maior partido dessa coligação para o programa de governo. E que o programa de governo, e que se pode, na situação em que o Brasil está, que é uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, pode-se ter muitos pontos comuns de pessoas que não pensam exatamente como nós. Então, nós recebemos, assim, com muita tranquilidade, com muitas boas-vindas, o governador Geraldo Alckmin, e essas críticas a que você referiu, elas jamais foram feitas por alguém do PSB, e o Partido Socialista Brasileiro não tem uma única pessoa que tenha levantado a voz contrária a seu ingresso no PSB. Ele é muito bem-vindo por todos, sem exceção, que compõem o Partido Socialista Brasileiro. Presidente, essa frente aí que o senhor se refere, já tem acho que 12 partidos, se eu não me engano, né? Mas não tem nenhum partido de centro, nenhum partido de direita. Tá difícil essa negociação aí com o centro. O PSD do Gilberto Kassab é o partido que está mais próximo aí de fechar alguma aliança com esse movimento político que o senhor se refere? Veja, na verdade, uma frente, ela não pode ser... Nós estamos com um sistema político altamente vulnerável, e foi exatamente a vulnerabilidade desse sistema que gerou alguém, presidente da República, como o senhor Jair Bolsonaro, que ao entrar numa sigla de aluguel, que tinha eleito apenas 2 deputados na eleição anterior, ele consegue, sem tempo de televisão e sem recurso financeiro, vencer todas as grandes lideranças dos grandes partidos do sistema, que eu digo que está, e contra vulneráveis, e por isso precisa mudar profundamente. A eleição não pode ser em si mesma, ela tem que ter objetivos, e a frente, ela não se constitui nesse momento apenas de partido, ela tem que se constituir de setores econômicos, de setores políticos, de setores sociais. A frente precisa ser mais ampla, ela tem que extrapolar os partidos políticos, e acho que nesse sentido, o ingresso do ex-governador Geraldo Alckmin no PSB, com a perspectiva, né, que ainda não temos o convite, mas a perspectiva, se tem ou não tenho conhecimento, mas a perspectiva pública, inclusive, é essa, de que ele venha a ser o vice, é um bom aceno para setores de centro, é um bom aceno para setores que estão em partido e fora dos partidos. Não é? Há setores fora dos partidos que são tão importantes ou mais do que os próprios partidos hoje, que estão muito vulneráveis. Então, eu acredito que isso vai ser... E outra, é uma eleição de 2 turnos. Se houver segundo turno, é a oportunidade da ampliação que nós desejamos e que nós pregamos e que nós achamos necessário para vencer. Então, mas está difícil convencer, o Kassab a entrar nessa aliança, presidente? As conversas que eu tenho com o ex-prefeito Kassab, ele dá conta que ele não entrará, não sei se entrará, mas até onde eu conversei com ele, que no primeiro turno ele não estará nessa aliança. Mas eu acredito que no segundo turno ele poderá estar, não só ele, como outros, todos aqueles que defendem a democracia, haverão de estar nessa aliança exatamente para derrotar o Jair Bolsonaro e impedir que o que nos resta de democracia seja liquidado. E nós estamos dispostos a isso e temos abertura, e acho que esse é o momento que todos os partidos, todas as personalidades políticas têm que ter grandeza, têm que ter largueza, capaz de compreender a necessidade de ampliar os horizontes políticos, o espectro político que é necessário para vencer Jair Bolsonaro, que é um candidato que, embora eu acho que não vai ganhar a eleição, mas ele também não está morto, ele tem uma máquina poderosíssima em suas mãos, tem tomado medidas que chamam de bondade, né, mas o que não tem feito, mas o que estamos a assistir é uma economia altamente fragilizada, é um desemprego altíssimo, é um custo de vida como há muito tempo nós não conhecemos, uma ameaça de descontrole de preços, e tudo isso precisa ser enfrentado não apenas com forças de esquerda e centro-esquerda, mas com forças políticas que tenham objetivos comuns, e eu acho que o Brasil tem uma potencialidade fantástica para ter um programa comum de restabelecimento também, de crescimento econômico, de criação de milhões de empregos, e não há por que ter limitações nesse sentido. De maneira que eu acho que a vinda do ex-governador Geraldo Alckmin para nós do PSB é muito boa, porque colabora muitíssimo no sentido que nós defendemos de uma frente ampla. Presidente do PSB, Carlos Siqueira, conversando ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente, Sônia Bló está aqui. Eu gostaria de pegar um gancho na pergunta que a Thaís Freitas fez agora há pouco para o senhor, falando de alianças, e que muitos criticam a vontade de poder hegemônico do PT
mesmo com relação aos aliados. Agora, com o presidente Lula liderando as pesquisas, ainda com folga, parece que segmentos do PT tentam impor suas vontades. O senhor entende que o PT precisaria descer de um salto alto? O processo eleitoral, afinal de contas, está só começando, não? Veja, eu entendo que essa eleição, nada obstante as pesquisas, será uma eleição difícil, porque ela se dará num ambiente de um presidente que não tem o mínimo apreço pela democracia, nem por seus pressupostos. Nós assistimos o que aconteceu nos Estados Unidos com alguém semelhante a ele, que foi na sucessão do ex-presidente Trump, que chegaram até a invadir o parlamento. E aqui, essa figura que está na presidência da República não é diferente de Donald Trump. Né? Tudo pode acontecer, inclusive pode acontecer violência. Então, uma eleição que requer, de fato, uma visão mais larga, requer que nós, como eu já disse, estejamos à altura de saber que precisamos unir forças e a mais ampla possível para que mostrarmos e termos o apoio popular, e só isso pode impedir um fracasso da democracia no Brasil, se nós não tivermos a capacidade de reunir essas forças e essas forças demonstrarem que têm legitimidade, que têm voto e que têm capacidade de enfrentar e fazer um programa comum. Eu não dou lição ao partido de ninguém, eu dirijo o Partido Socialista Brasileiro, para mim é uma grande honra, e procuro divulgar aquilo que nós defendemos. E o que nós defendemos é o que eu estou acabando de te dizer. O que o PT pensa ou deixa de pensar nos interessa, obviamente, mas as coisas internas do PT, suas críticas e tal, que faz ao ex-presidente, nós não compartilhamos. Nós somos um partido aliado, não somos um partido, somos um partido que somos aliados. Também já disputamos com o PT, inclusive em eleições presidenciais, já disputamos e continuaremos a disputar eleições estaduais. Essas mesmas atuais prenunciam várias disputas que nós poderemos ter com o PT, de maneira que cada um tem suas características, né? E a população que deve julgar isso e que deve orientar. Nós devemos nos orientar pelas tradições e pela cultura do nosso povo, e é isso que nós procuramos fazer. E também pela necessidade de estarmos à altura, de compreendermos a importância do momento político e de vencermos e darmos uma virada de página histórica na situação que vive o nosso país. Presidente, me impressiona muito assim que o Partido Socialista Brasileiro, que tem pessoas tão decentes, tão honradas, passe ao largo de questões, por exemplo, de compromisso, a afirmação de compromissos nessa candidatura, no apoio à candidatura do ex-presidente, de compromisso de combate à corrupção. Nós vivemos uma situação que até sobre a qual tratamos agora há pouco aqui no programa, lembrando números, né? Os números daquele período, somente de dinheiro roubado e recuperado são 14,7 bilhões de reais. O eventual retorno do ex-presidente ao poder fará retornar também ao poder e às proximidades dos cofres públicos dezenas e dezenas de ladrões notórios que foram condenados, que confessaram seus crimes, que devolveram dinheiro roubado do país. Isso não provoca um certo constrangimento ao Partido Socialista Brasileiro de participar disso, participar desse projeto de retomar essa proximidade tão perigosa do ex-presidente e seus companheiros dos cofres públicos? Não é algo que preocupa o Partido Socialista Brasileiro? Ou o senhor considera que a presença de Geraldo Alckmin nessa chapa, na condição de eventual vice-presidente, possa significar, possa representar para o ex-presidente uma espécie de lavanderia, né? Vamos passar aqui o ex-presidente por um processo de asepsia que seria promovido pela convivência com Geraldo Alckmin. Enfim, nos explique a nós e aos nossos ouvintes, presidente, afinal de contas, o PSB, para o PSB aquilo é como se não tivesse acontecido? Veja, Cláudio Humberto, essa difícil pergunta precisa de resposta, precisa de explicação, na verdade. Nós, do Partido Socialista Brasileiro, estamos promovendo uma autorreforma e temos uma autocrítica a fazer. E não cobramos autocrítica de ninguém, mas nós temos.
O que ocorreu com o sistema político brasileiro, que no início, que já tem 35 anos, que é uma tenra democracia e uma frágil democracia, nesses 35 anos, ocorreu coisas boas também. Ocorreram conquistas importantes, como a criação do Sistema Único de Saúde Público, universal, gratuito, o seguro-desemprego, uma previdência robusta, uma assistência social, aposentadoria social rural, tantas coisas importantes para a população brasileira. Mas, a um dado momento, o sistema político brasileiro ele foi se deteriorando progressivamente e chegou no seu ponto culminante em 2018, ao ponto que a população não aceitou mais. A população queria votar no candidato fora do sistema. Nós, do PSB, inclusive, chegamos a filiar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, na tentativa de colocar uma alternativa, porque nós percebemos com toda clareza a necessidade de ter alguém de fora do sistema para refazer o sistema completamente e profundamente para que ele pudesse fazer. E, neste meio, a corrupção não é um privilégio e não foi uma coisa exclusiva. Não vamos colocar o PT como responsável por todos os erros que aconteceram. Não. A corrupção varreu o sistema político por completo, de cabo a rabo. Pouquíssima gente escapou disso, não é? Nós, no PSB, tivemos problemas em alguns momentos também. Por isso que nós precisamos fazer uma autocrítica. Eu acho que os membros do sistema político brasileiro devem uma desculpa, uma autocrítica, uma desculpa a todos os eleitores do Brasil, mas isso, inclusive, não é suficiente. É necessário que, além disto, agora, nesta eleição, nós tenhamos a clareza da importância de refazer esse sistema para relegitimá-lo, porque ele precisa ser relegitimado. A democracia é um sistema de partidos, e não há democracia sem partidos legítimos, sem partidos fortes, sem partidos claramente bem definidos, ideologicamente, programaticamente, e é isso que nós defendemos na nossa autorreforma. Agora, nós não satanizamos individualmente nenhum partido, mas nós sabemos, inclusive, nós também temos um grau de responsabilidade por tudo que aconteceu nesses 35 anos, e temos essa consciência, e ao ter essa consciência, estamos propondo isso, e está na nossa autorreforma, que será concluída em abril, essa mudança profunda no sistema político. Agora, me espanta realmente que grande parte do sistema político e os seus membros ainda não tenham este diagnóstico. Nós temos. Nós estamos fazendo da nossa parte. O que os outros vão fazer, e no nosso partido, sempre que há denúncias, nós nunca dissemos que foi perseguição. Nós sempre queremos que seja apurada, dado o amplo direito de defesa, o devido processo legal, que seja apurado e que seja punido. Felizmente, tem sido no nosso partido, graças a Deus, e à conduta dos nossos membros, dos nossos dirigentes, nós temos tido pouquíssimos casos disso. E os casos que foi, nós jamais negamos e jamais fizemos acusações a quem quer que seja. O que houver aqui deve ser apurado com rigor, e se alguém tiver culpa, por favor, que punam. Isso é tarefa do Judiciário, isso é tarefa da Polícia, isso é tarefa do Ministério Público, e nós apreciamos essas tarefas que sejam bem cumpridas para que o sistema possa representar com limpidez a vontade do eleitor. Presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, foi entrevistado por nós aqui no Jornal Gente Agora, ao vivo na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, presidente. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para o senhor. Obrigado, um abraço a todos vocês e um bom dia. Tem o descontrole de preços, e tudo isso precisa ser enfrentado não apenas com forças de esquerda e centro-esquerda, mas com forças políticas que tenham objetivos comuns, e eu acho que o Brasil tem uma potencialidade fantástica para ter um programa comum de restabelecimento também, de crescimento econômico, de criação de milhões de empregos, e não há por que ter limitações nesse sentido. De maneira que eu acho que a vinda do ex-governador Geraldo Alckmin para nós do PSB é muito boa, porque colabora muitíssimo no sentido que nós defendemos de uma frente ampla. Presidente do PSB, Carlos Siqueira, conversando ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Presidente Sônia Blota aqui. Eu gostaria de pegar um gancho na pergunta que a Thaís Freitas fez agora há pouco para o senhor, falando de alianças, e que muitos criticam a vontade de poder hegemônico do PT, mesmo com relação aos aliados. Agora, com o presidente Lula liderando as pesquisas, ainda com folga, parece que segmentos do PT tentam impor suas vontades. O senhor entende que o PT precisaria descer de um salto alto? O processo eleitoral, afinal de contas, está só começando, não? Veja, eu entendo que essa eleição
Nada obstante as pesquisas, será uma eleição difícil, porque ela se dará num ambiente de um presidente que não tem o mínimo apreço pela democracia, nem por seus pressupostos. Nós assistimos o que aconteceu nos Estados Unidos com alguém semelhante a ele, que foi na sucessão do ex-presidente Trump, que chegaram até a invadir o parlamento. E aqui, essa figura que está na presidência da República não é diferente de Donald Trump. Né? Tudo pode acontecer, inclusive pode acontecer violência. Então, uma eleição que requer, de fato, uma visão mais larga, requer que nós, como eu já disse, estejamos à altura de saber que precisamos unir forças e a mais ampla possível para que mostrarmos e termos um apoio popular, e só isso pode impedir um fracasso da democracia no Brasil, se nós não tivermos a capacidade de reunir essas forças e essas forças demonstrarem que têm legitimidade, que têm voto e que têm capacidade de enfrentar e fazer um programa comum. Eu não dou lição ao partido de ninguém, eu dirijo o Partido Socialista Brasileiro, para mim é uma grande honra, e procuro divulgar aquilo que nós defendemos. E o que nós defendemos é o que eu estou acabando de te dizer. O que o PT pensa ou deixa de pensar nos interessa, obviamente, mas as coisas internas do PT, suas críticas e tal, que faz ao ex-presidente, nós não compartilhamos. Nós somos um partido aliado, não somos um partido, somos um partido que somos aliados. Também já disputamos com o PT, inclusive em eleições presidenciais, já disputamos e continuaremos a disputar eleições estaduais. Essas mesmas atuais prenunciam várias disputas que nós poderemos ter com o PT, de maneira que cada um tem suas características, né? E a população que deve julgar isso e que deve orientar. Nós devemos nos orientar pelas tradições e pela cultura do nosso povo, e é isso que nós procuramos fazer. E também pela necessidade de estarmos à altura, de compreendermos a importância do momento político e de vencermos e darmos uma virada de página histórica na situação que vive o nosso país. Presidente, me impressiona muito assim que o Partido Socialista Brasileiro, que tem pessoas tão decentes, tão honradas, passe ao largo de questões, por exemplo, de compromissos, a afirmação de compromissos nessa candidatura, no apoio à candidatura do ex-presidente, de compromisso de combate à corrupção. Nós vivemos uma situação que até sobre a qual tratamos agora há pouco aqui no programa, lembrando números, né? Os números daquele período, somente de dinheiro roubado e recuperado são 14,7 bilhões de reais. O eventual retorno do ex-presidente ao poder fará retornar também ao poder e às proximidades dos cofres públicos dezenas e dezenas de ladrões notórios que foram condenados, que confessaram seus crimes, que devolveram dinheiro roubado do país. Isso não provoca um certo constrangimento ao Partido Socialista Brasileiro de participar disso, participar desse projeto de retomar essa proximidade tão perigosa do ex-presidente e seus companheiros dos cofres públicos? Não é algo que preocupa o Partido Socialista Brasileiro? Ou o senhor considera que a presença de Geraldo Alckmin nessa chapa, na condição de eventual vice-presidente, possa possa representar para o ex-presidente uma espécie de lavanderia, né? Vamos passar aqui o ex-presidente por um processo de asepsia que seria promovido pela convivência com Geraldo Alckmin. Enfim, nos explique a nós e aos nossos ouvintes, presidente, afinal de contas, o PSB, para o PSB aquilo é como se não tivesse acontecido? Veja, Cláudio Humberto, a sua difícil pergunta precisa de resposta, precisa de explicação, na verdade. Nós, do Partido Socialista Brasileiro, estamos promovendo uma autorreforma e temos uma autocrítica a fazer. E não cobramos autocrítica de ninguém, mas nós temos. O que ocorreu com o sistema político brasileiro, que no início, que já tem 35 anos, que é uma tenra democracia e uma frágil democracia, nesses 35 anos, ocorreu coisas boas também. Ocorreram conquistas importantes, como a criação do Sistema Único de Saúde Público, universal, gratuito, o seguro-desemprego, uma previdência robusta, uma assistência social,
aposentadoria social rural, tantas coisas importantes para a população brasileira. Mas a um dado momento, o sistema político brasileiro ele foi se deteriorando progressivamente e chegou no seu ponto culminante em 2018, ao ponto que a população não aceitou mais. A população queria votar no candidato fora do sistema. Nós do PSB, inclusive, chegamos a filiar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, na tentativa de colocar uma alternativa, porque nós percebemos com toda clareza a necessidade de ter alguém de fora do sistema para refazer o sistema completamente e profundamente para que ele pudesse fazer. E neste meio, a corrupção não é um privilégio e não foi uma coisa exclusiva. Não vamos colocar o PT como responsável por todos os erros que aconteceram. Não. A corrupção varreu o sistema político por completo, de cabo a rabo. Pouquíssima gente escapou disso. Não é? Nós, no PSB, tivemos problemas em alguns momentos também. Nós não somos... por isso que nós precisamos fazer uma autocrítica. Eu acho que os membros do sistema político brasileiro devem uma desculpa, uma autocrítica, uma desculpa a todos os eleitores do Brasil, mas isso, inclusive, não é suficiente. É necessário que, além disto, agora, nesta eleição, nós tenhamos a clareza da importância de refazer esse sistema para relegitimá-lo, porque ele precisa ser relegitimado. A democracia é um sistema de partidos, e não há democracia sem partidos legítimos, sem partidos fortes, sem partidos claramente bem definidos, ideologicamente, programaticamente, e é isso que nós defendemos na nossa autorreforma. Agora, nós não satanizamos individualmente nenhum partido, mas nós sabemos, inclusive, nós também temos um grau de responsabilidade por tudo que aconteceu nesses 35 anos, e temos essa consciência, e ao ter essa consciência, estamos propondo isso, e está a nossa autorreforma, que será concluída em abril, essa mudança profunda no sistema político. Agora, me espanta realmente que grande parte do sistema político e os seus membros ainda não tenham este diagnóstico. Nós temos. Nós estamos fazendo da nossa parte. O que os outros vão fazer, e no nosso partido, sempre que há denúncias, nós nunca dissemos que foi perseguição. Nós sempre queremos que seja apurada, dado o amplo direito de defesa, o devido processo legal, que seja apurado e que seja punido. Felizmente, tem sido no nosso partido, graças a Deus, e à conduta dos nossos membros, dos nossos dirigentes, nós temos tido pouquíssimos casos isso. E os casos que foi, nós jamais negamos e jamais fizemos acusações a quem quer que seja. O que houver aqui deve ser apurado com rigor, e se alguém tiver culpa, por favor, que punam. Isso é tarefa do Judiciário, isso é tarefa da Polícia, isso é tarefa do Ministério Público, e nós apreciamos essas tarefas que sejam bem cumpridas para que o sistema possa representar com limpidez a vontade do eleitor. Presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, foi entrevistado por nós aqui no Jornal Gente Agora, ao vivo na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, presidente. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para o senhor. Obrigado, um abraço a todos vocês e um bom dia. Rede Bandeirantes de Rádio. Está na hora de